Boa noite a todos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. É com grande alegria, meus amigos, que na noite de hoje nós vamos falar sobre alegria. Vamos aprender muito nesta carta da alegria, como nós devemos cultivar a alegria em nossos corações. Para isto, neste momento, quero pedir a todos vocês, a fim de que elevemos os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai. Nossa Mãe Maria Santíssima, que nos envolva a todos em bênçãos de luz, de paz e de alegria, sobretudo, muita alegria. Meus amigos, hoje, para falar de alegria, é preciso que a gente se reporte a verdadeiras experiências de vidas. E nós falamos neste momento, não em teorias, não em filosofias, mas sobretudo em procedimentos vividos, em renúncias e testemunhos de alguém que soube aprender a lição do Cristo. E traz para todos nós esta beleza de carta. Esta carta que foi enviada aos Filipenses por Paulo de Tarso, não só nos fala da alegria, como também nos ensina a aprendermos e a cuidarmos, a fim de nos libertarmos dos ladrões da nossa alegria. Então, alegria é preciso. Então, esse sentido da alegria, a que nos remete neste momento o pensamento e o ensinamento de Paulo de Tarso, é um estado de satisfação, de contentamento interior. Nós não estamos aqui neste momento para falarmos nos risos fáceis. Não estamos para falar numa alegria do mundo, ou seja, numa alegria passageira, que não significa a verdadeira alegria. Porque se ela passa, não é alegria. Alegria cristã, a verdadeira alegria, ela está baseada em bases irremovíveis. Esta é a alegria cristã. Este contentamento íntimo. Mas como falar de alegria? Nesse instante, nós vamos ler um pouquinho o Evangelho de João, quando ele se revelava e ensinava para todos nós, lá no capítulo 16, no versículo 20. O que Jesus dizia a respeito do sofrimento, da tristeza deles. Então, Jesus disse, através das palavras agora escritas, no testemunho de João Evangelista: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Na verdade vos digo, que vós chorareis, que vós lamentareis, o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha, meus amigos, isto é de uma importância realmente fundamental em nossas vidas. Ou nós não acreditamos, ou nós deixamos para lá. O que importa é que Jesus está dizendo: a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, nós vamos superar esses momentos tristes, porque tudo o que é triste é passageiro. E tudo que é alegre é permanente, porque a alegria é divina. Então, a alegria cristã, ela não consta de prazeres da inconsistência, como nos diz Emmanuel, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Ai, você diz, mas como é difícil, porque ele está lá no plano espiritual, porque esses espíritos evoluídos acham tudo muito fácil, mas eu quero ver eles ficarem na nossa vidinha de todo dia.
com acontecimentos e mais acontecimentos desagradáveis. Como é que eles iriam, né, se reportar e vivenciar esta alegria? Mas acontece que estes senhores evoluídos do pensamento crístico e cristão nos dias atuais viveram todas as dores possíveis que precisavam ser vividas. E eles são testemunho de que a alegria é possível e nos afirmam de que a alegria vem de Deus. Quando nos distanciamos de Deus, nós ficamos tristes, nós adoecemos. Então, há de se ter também, neste momento, um conhecimento profundo e um discernimento calcado no amor. Então, nós vamos ver aqui do que é que nos trata a experiência de Paulo de Tarso. É muito interessante, viu? Porque nesta carta aos Filipenses, em cada capítulo, Paulo trata e nos chama a atenção de um ladrão de energia. Ladrões da nossa alegria, da nossa felicidade. Então, na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, nós vamos ver que essa carta foi dirigida à comunidade, à primeira igreja da Europa, em Filipos. E o motivo desta carta não era fazer reclamações, nem chamar atenção, como muitos problemas que Paulo de Tarso fazia à distância através das cartas, mas era um motivo de agradecimento. A alegria era uma constante nas palavras de Paulo de Tarso. Daí esta carta chamasse Carta da Alegria, de tanto que Paulo se reportava aos sentimentos de alegria. Mas uma alegria em Cristo, veja bem, uma alegria em Cristo, não é uma alegria do mundo, não é uma alegria fútil, enganosa, não. Aí a gente vai aprendendo. Devagar a gente chega lá. A gente vai aprender como é que nós vamos resguardar essa nossa alegria. Alegria de viver, alegria de estar no mundo, alegria de ser útil. É isso que nós vamos percebendo em cada instante que a gente vai saboreando estas palavras de alegria. Então é importante que tenha algumas curiosidades, que nessa comunidade de Filipos, ela foi fundada na casa de Lídia. Lídia era uma moradora, uma senhora lá na cidade de Filipos e que foi curada por Paulo de Tarso. Observem, eles curavam. E Lídia foi curada de uma doença, ora, em gratidão, né? Ciente dos benefícios que essa mensagem e que esse mensageiro trazia, ela abriu as portas da sua casa para que ali fosse instalada a primeira igreja da Europa. Acontece também que houve muitos contratempos. Existia lá uma escrava que fazia previsões, a carta lá narra também, nessa igreja de Filipos, e os seus donos, observe, donos de pessoas, eram pessoas escravas, eles ganhavam muito dinheiro com essa atividade dela. Olha quantos palpiteiros, quantos negociantes dos favores divinos, né? Ganhando dinheiro às custas de uma mediunidade, ou seja, de uma sensibilidade anímica, digamos, extrasensorial, era uma sensitiva. E ela fazia previsões. Acontece que era um espírito que eles chamam de demônios, o espírito inferior. E Paulo de Tarso exorcizou, como eles usam o termo, na verdade, expulsou esse espírito inferior. E por consequência de todos esses acontecimentos e descontentamento daqueles que se sentiram também prejudicados, em consequência, Paulo de Tarso é preso. Veja bem, ele já começa aí não se desapontando, mas tendo motivos para alegrar-se. Que estranho, não é, minha amiga? Como é que alguém vai se alegrar diante da dor, do sofrimento, né? Da vergonha, de estar prisioneiro? Então, observe que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava no corredor da morte. Ele estava numa prisão, algemado, sob o jugo e o poder de Roma. E ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor.
outra vez vos digo, alegrai-vos. E nós vamos ver que a alegria, ela independe dos acontecimentos. Né? Ela independe dos acontecimentos. Então, essa alegria cristã, portanto, ela não é uma opção. Não é que eu queira ser ou estar alegre, mas é uma ordem. É uma ordem divina. Porque quando nós nos tornamos tristes, é sinal de que nós estamos em pecado. E aqui observe-se que a palavra pecado significa o quê? Distanciar-se, errar o alvo. Ou seja, distanciar-se do alvo que é a lei divina. Aí a gente vai ficar triste, a gente vai adoecer, claro. Então, o Evangelho de Jesus, portanto, ele já constitui uma boa nova de grande alegria. Então, nós que nos dizemos cristãos, não podemos ficar tristes, em momento algum, E vamos ver por quê, não é? Então, nós vamos ver lá, alegrai-vos. A alegria cristã, observe algumas características. Além dela ser interativa, olha o termo, alegrai-vos. Ninguém se alegra sozinho, né? Ninguém se alegra sozinho no mundo isolado. Alegrai-vos. Há uma interação. Ela é também ultra circunstancial. O que é que isso quer dizer? Ela vai independer das circunstâncias. Não depende de circunstâncias, é cristocêntrica. Tem como centro o Cristo. Não é um Cristo em pessoa que nós estamos falando. Nós estamos falando do Cristo, uma herança de luz que existe dentro de cada um de nós, que brilha muito forte e que nos convoca a brilhar, fazer brilhar a nossa luz. Então, neste momento deste encontro com o nosso Cristo, nós vamos aqui repetir, nós estamos realizando um encontro de divindades. O eu divino que existe em mim. O eu divino que existe em mim. Então, é importante que a gente não perca de vista essa nossa herança divina, que é amor, que é luz e que é, sobretudo, alegria, contentamento interior. Então, mas ainda nós vamos agora seguir alguns capítulos, nós vamos tentar colocar de forma mais objetiva, né? Identificar quais são os ladrões e saqueadores da nossa alegria. Observe que já há algum tempo Jesus nos falava de ladrões, não é? Ladrões, saqueadores, que saqueiam e roubam toda a nossa energia. Então, nessa carta de Paulo, ele vem justamente revelar a cada capítulo um ladrão diferente. Vamos lá, porque aí nós ficamos em alerta, nós ficamos atentos. Então, qual é o primeiro ladrão? No capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Qual é o primeiro ladrão que pode roubar e saquear a nossa alegria? As circunstâncias da vida. As coisas que nos acontecem. Elas roubam e podem roubar a nossa alegria, mas nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir. Não é? Não é esse o propósito nosso? Por que nós não vamos permitir? Porque nós somos filhos de Deus e a nossa herança é divina. E circunstâncias são circunstâncias e passam. Mas a nossa alegria, a nossa herança divina, esse reino interior, permanece. Permanece. Então veja bem, acontecem os acontecimentos, né, as circunstâncias, acontecem a nossa revelia. Pode ser um fato na nossa vida, pode ser uma doença. Você vai no médico e acontece que o médico diz, poxa, você está sofrendo de um câncer, não é? Ou um mal de Parkinson, ou outra doença qualquer, e você se entristece. Olha o acontecimento.
Olha o fato roubando a nossa alegria íntima, o nosso contentamento. Não é? Então, a gente precisa ter cuidado porque são emoções e mais emoções. Né? É como o Roberto Carlos nos diz, né? São muitas as emoções. Então, vamos ficar atentos. Vamos utilizar aqui a nossa inteligência emocional. Então, se você não tomar cuidado com os acontecimentos, ele vai levar toda a sua alegria de viver. Então, cuidado, muito cuidado. Mas o que aconteceu com Paulo de Tarso? Olha, Paulo de Tarso foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. E ainda enfrentou uns 4 naufrágios em Roma. Então, muita coisa aconteceu com Paulo de Tarso. Veja bem que ele foi esquecido lá em Damasco, na terra dele, no território dele. Paulo ficou aproximadamente, se não me falha a memória, 10 anos lá. Ninguém falava de Paulo de Tarso. Ninguém, esquecido. Olha, quando às vezes a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade fica lá dormitando, né? Quanto tempo, e aquele medianeiro que falava tão bem, que conversava, que dava lições de amor, que curava, e ele se torna esquecido lá, ó, em silêncio. Olha a prova de Paulo de Tarso. E tantas outras. Mas veja bem, mas ele repetia na carta: mas eu quero que vocês saibam que estas coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos ver se Paulo de Tarso tem razão? Foi um homem guiado por Deus. Ele não decidia, quando ele pensava fazer um projeto, acontecia outro, ele tinha um sonho, alguma coisa, um chamado, e ele saiu fundando essas comunidades cristãs, inclusive nos centros, nos grandes centros, para depois partir para o interior, para as imediações. Olha que trabalho gigante. Então veja bem, este homem não crê em acaso, ele não tem as crendices dos nossos dias atuais, ele não crê em má sorte, ele não crê em determinismo, em olho gordo, em sexta-feira 13. Todas essas crenças e crendices dos dias atuais que nos limitam a existência e as possibilidades de mudança, nós não víamos como características em Paulo de Tarso. É isso que nós devemos seguir o exemplo. Não é dizer, mas eu não sou um Paulo. Não, nós não somos um Paulo, mas somos uma Maria, uma Joana, uma Teresa, uma Francisca. Somos gente, somos filhos de Deus, com os mesmos direitos, privilégios, direitos e deveres. Então está aí a lição. Então ele crê, observe, Paulo crê, e ele disse isso em todas as suas cartas e seus testemunhos. Ele crê que a vontade de Deus dirige a sua vida, o seu destino. E você? E você? Você está acreditando que a vontade de Deus está dirigindo o seu destino? Aí você vai dizer, mas porque você não sabe da minha vida? Você não sabe o que eu estou passando? Outros dizem, eu estou desempregada, e onde é que Deus está agindo? Aí que nós vamos ver que Deus age. Mesmo que a gente não perceba, Deus está agindo em nossas vidas. Então, analisando as circunstâncias, vamos ver aí para ver se a gente fica convencido. Veja bem, Paulo preso estava evangelizando mais gente do que a igreja de Roma, que ele estava sendo perseguido, né? Então, com a prisão de Paulo, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento, toda a guarda, e ouviram o evangelho.
Olha a estratégia divina. Olha as circunstâncias que nos pareciam desfavoráveis, ajudando o Evangelho a disseminar a mensagem através deste vaso precioso chamado Paulo de Tarso. Observe aqui uma coisa. A guarda pretoriana era uma guarda de elite do imperador. Soldados da mais alta patente do império. Eram 16 soldados de escolta. Eu que fui buscar aqui, historicamente, as notícias. Gente que exercia influência política no império. Paulo era um prisioneiro político, um cidadão de Roma, e estava ali sob a égide do imperador. Então, durante 2 anos, em 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite, um soldado tinha que estar algemado a ele. E o que é que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelizava. Veja que gigante esse Paulo de Tarso. Então, olha, com a mudança e a mudança dos soldados, observem. A cada dia, em 3 turnos, e ele evangelizando. Então, durante esses 2 anos, veja bem, o que é que aconteceu importante? Paulo evangelizou. Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana e que tinham influência e que saíam divulgando. Olha aí uma circunstância que nos parecia negativa, humilhante, não é? E Jesus e Deus estava servindo deste vaso maravilhoso. E ele estava evangelizando, divulgando o Evangelho, socializando a mensagem do amor de Deus, do reino dos céus, no coração dos homens. Viram que estratégia bastante delicada, não é? Bastante delicada. Agora, uma coisa nos chama a atenção. Se Paulo tivesse, isso aí é para que você também vá utilizar em sua vida. Eu utilizo na minha e nós vamos observar em nossas vidas se essas coisas estão acontecendo, né? Se Paulo tivesse sido solto, observe, ele teria chance de evangelizar esse tipo de gente? As circunstâncias seriam outras. Perceberam? Como Deus escreve certo por linhas tortas, linhas imperfeitas, mas úteis. Este é um recado muito importante. Então, depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E os membros do palácio também estavam evangelizados. Então, preso ele não podia evangelizar. Olha aqui, outra estratégia. Preso ele não podia evangelizar. Olha como nós podemos utilizar as circunstâncias para a nossa felicidade. Nunca achar que é tarde e que estamos perdendo. Então, o que é que aconteceu com Paulo? Quem é que adivinha aí? Ele não podia evangelizar um grande tribuno, um grande intelecto privilegiado. O que é que Paulo fez? Começou a escrever cartas da prisão. Essas cartas são chamadas de epístolas de Paulo. Então, se não fosse estas circunstâncias da vida de Paulo, e nós não teríamos conhecido o Evangelho de Jesus. Perceberam? Os gentios, aquele que deveria ter os gentios. Nós hoje estamos conhecendo o Evangelho por intermediação das cartas paulinas de Paulo de Tarso, o gigante, o grande gigante do Evangelho. Então, meus amigos, como nos diz Jesus, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Será que dá para acreditar? Será que dá para se convencer?
Vamos fazer essa experimentação também em nossas vidas. Então, no segundo ladrão agora, vamos ver, vamos falar aqui, acelerar um pouco por causa do tempo. Então, nada façais, no capítulo 2, versículo 3 a 5, Paulo escreve e recomenda. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ao outro superior a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Segundo ladrão, que vão roubar as nossas energias, que estão conosco a todo instante, interagindo. Alegria interativa, não é isso? Não acabamos de falar? As pessoas. Nós sofremos mais por causa de gente, por causa de pessoas, do que por causa de coisas. São as pessoas que nos desapontam e nós desapontamos também as pessoas que nos cercam. Daí, meus amigos, a importância do exercício do perdão. O perdão é inevitável. Se nós não perdoamos, nós adoecemos. Isso é sério. Eu volto a repetir aqui. Nós adoecemos. Adoecer é distanciar-se da lei de Deus e do amor. Ficamos tristes, macambúzios, sem vontade de viver, não é? Achamos que os fatos, os maus procedimentos que são condenados são as pessoas, não são as pessoas. Então o perdão é uma questão de bom senso. Sem o perdão nós não podemos nem orar. Isso Jesus nos ensina. Quando ele diz, se tiverdes de fazer a vossa oferta no altar, ide primeiro, reconcilia-te com teu irmão. Depois vai e faz a tua oferta no altar. Então nós vamos ver, meus amigos, que não perdoar é você beber o veneno pensando que o outro é que vai morrer. Pensando que o outro é que vai morrer. E aí você não perdoa e carrega a pessoa por 24 horas com você. Dorme com você, come com você, em vez de você liberar o coitado, liberar o ofensor, não é? Se distanciar. Então a única maneira de ser livre é perdoar. O perdão restaura, o perdão cura, o perdão é a asepsia da alma, é a euforia do coração e é a faxina da nossa mente. Então nós vamos ver aqui, eu perdoo, mas não esqueço, tudo bem. Aí há uma boa notícia, você não está de amnésia, você não sofre amnésia. Então, veja bem, perdoar é quando você se lembra dos fatos sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Vá fazendo a experimentação por aí. O terceiro ladrão que nós vamos encontrar, que rouba a nossa energia. Está lá no capítulo 3, Paulo diz, pois há dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos do Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Terceiro, ladrão de nossa alegria, apego e preocupação com as coisas terrenas. Já falamos aqui sobre o consumismo. Consumismo é quando você compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O amor ao dinheiro, o apego, é a raiz de todos os problemas. Não vamos deixar que este apego destrua a nossa alegria. Quarto ladrão, a ansiedade. A ansiedade é o mal deste século. Qual é o significado da palavra ansiedade em grego, na língua grega? É puxar na direção oposta, apertar, sufocar. Daí Paulo de Tarso dizer, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração,
pela súplica e pela ação de graça. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Nós já falamos aqui na ansiedade, no vídeo passado, não vamos repetir, não é? Mas é muito importante que a gente entenda que Deus está agindo. Então devemos dar graças a Deus, não porque Deus é o Senhor onipotente, mas por aquilo que Deus faz em nós, por aquilo que Deus faz por nós e em nós. Daí Jesus dizer, meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então Deus está trabalhando. Então este é um grande motivo de alegria. Então diz o velho ditado, quando Deus tarda, é porque Ele está no caminho, não é isso? Então existe também mais algumas regrinhas para a gente superar essas circunstâncias e não deixar que a nossa alegria seja roubada. Aceitar a realidade sem se comprometer com a mudança. Identificar as preocupações produtivas das improdutivas. Por exemplo, eu vou viajar, então eu vou me preocupar, ou seja, ocupar-me antes da viagem, arrumando as malas, botando gasolina no carro, levando o carro para revisão. Agora eu não vou ficar aflita, ai meu Deus, eu tenho que fazer, ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Não, se organize, se organize. Então é preciso que a gente faça como nos ensina Haroldo Dutra. Esse rapaz tem feito um trabalho muito importante. Então ele diz, no ajuste da intensidade dessas preocupações. E vamos ressignificar os fracassos. Outro item a ser lembrado. Lembrando que o fracasso é o comportamento e não a pessoa. Então, se eu fracassei, eu não sou fracassada. Foram os comportamentos meus que fizeram com que eu não acertasse. Mas não sou eu, não é isso? Não é você, meu amigo, que pode fazer tudo novamente, que pode recomeçar e fazer diferente. E diz uma mensagem aqui que é atribuída a Emmanuel, orientando o médium Francisco Xavier, que ele diz o seguinte, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Não é isso o que nós queremos? Então vamos recomeçar. Pois existe 1000 razões para ser feliz, para acreditar nesse Deus poderoso, onisciente, onipresente, para acreditar e fazer valer a nossa alegria de viver. Desatrele o nosso ego das coisas passageiras, já foi dito por Paulo de Tarso, desapego. Não aprisione a sua consciência no nível da matéria, também outro ladrão de alegria. Viva o momento presente com a esfuziante alegria da sua singularidade. Eu sou único, você é único, nós somos únicos diante de Deus, diante do Pai. Não há cópias, não há cópias, não tenha medo, não tenha medo, não existe cópias. Então haja com lucidez mental, ou seja, conhecimento e discernimento através do amor, ou seja, ter foco. Como Paulo de Tarso nos diz, oração e vigilância. Estamos no mundo de passagem. Então considere, meu amigo, a importância de você estar no mundo, numa viagem que não pode ser adiada. Já falei isso aqui várias vezes. Recomece do ponto onde você parou. Recomece com urgência e viva a alegria de um novo dia. E como nos diz o grande Gonzaguinha, viver e não ter alegria de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Vamos recomeçar, sempre com as bênçãos de nosso Pai. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que ninguém nos roube a nossa alegria. Paz.
Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.